Prosseguindo então, vocês estão aí comigo? Estão mesmo? Ou eu tô falando pra parede? Eu acho que eu tô falando com o limbo limboso do réu atômico pantanoso. Tô falando com ninguém. Cadê? Ih, tô vendo ninguém aí. Se você tá vendo, dá uma cena assim, ó. Fala assim, oi professor, tô aqui. Ah tá, vi. Ah, beleza. Achei que era só estátua. Achei que era só um boneco. Então vocês estão aí, tá bom. Vocês continuam comigo então, né? Então vamos lá, guarda tudo aí que você tá fazendo as coisas erradas, esquece esse videogame, esse livro que você tá lendo aí, e ó, foca aqui comigo, carrinho de emergência. Vamos dar sequência aqui no aprendizado. Falando um pouco aí desses processos de limpeza e de organização do carrinho de emergência. E quando a gente dá sequência nesse processo, tá? O que eu falei no início, que eu tenho falado em todo momento, observe os protocolos da sua instituição. Observe os protocolos que serão trabalhados no seu local de trabalho. Tá? Observe os protocolos que são estabelecidos no local onde você está. Porque eles é que vão dar aí as diretrizes necessárias sobre o que deve ser feito. Sobre o que deve ser executado junto ao nosso carrinho de emergências clínicas. O carrinho. O carrinho de emergência clínica, tá? Pode ser feito aí, tá? Esse aqui é um modelo, tá? De conferência de lacre, conferência de medicamento ou até mesmo conferência dos materiais, sendo feito no início de cada plantão, a conferência dos lacres, tá? Logicamente conferindo no turno da manhã, no turno da noite, controlando os medicamentos, que pode ser aí mensalmente, pode ser trimestralmente, ou pode ser conforme o que é estabelecido junto ao farmacêutico. Então não é ter que checar a medicação todo dia. Nossa, tem que olhar a medicação hoje, beleza. Ó, vai vencer daqui a 1 ano, ótimo. Aí amanhã você tem que olhar de novo. Não é isso. Mas é conferir, ou é mensal, ou é trimestral, ou é semestral. Depende do protocolo que foi estabelecido. Controlar os materiais mensalmente, sendo que o enfermeiro vai fazer esse processo, ou quem ele designar para isso, e conferir os materiais com relação à validade, principalmente no que diz respeito à esterilidade, a verificação do grau de esterilidade, do tempo de esterilização ainda presente. O desfibrilador deve ser feito um teste funcional, pelo menos aí 1 vez por dia, para você ter certeza que está funcionando. Só o teste, verificar adequadamente o funcionamento. E, claro, fazer uma revisão técnica do carrinho. Como assim? Rodízio, gavetinha, puxador, ver se está tudo ok. Porque há desgaste do material, há um desgaste natural. Os laringoscópios devem ser feitos os testes em cada plantão, em cada início de plantão. Tá? Então tem que checar se está tudo ok. E o cilindro de O2, conferir o manômetro. Conferir a quantidade de oxigênio que vai estar ali disponível para ser utilizado durante o plantão. Essa checagem é importante porque caso seja necessário usar o oxigênio do carrinho, nós temos que ter a certeza de que ali tem. Ah, mas acabou! Acabou o oxigênio, setor de manutenção. Pede para repor, pede para trocar. É simples. Vai no setor de manutenção e eles vão fazer a reposição desse cilindro, vão fazer a troca ou fazer a calibragem, fazer o enchimento desse cilindro. Então é importante que faça essa checagem adequada. Os medicamentos e materiais que estiverem com prazo de validade a vencer, tá? É preconizado que eles sejam substituídos. Tá? Então tem medicamento ali que vai vencer em até 3 meses ou menos que isso, já tem que ter trocado. Essa é uma rotina, uma possibilidade. Se o seu protocolo falar assim, todos os medicamentos devem ser trocados no prazo máximo de vencimento de 1 mês, troca. Ah não, os medicamentos vencidos é que devem ser trocados, os que estão para vencer não. Depende de cada instituição. E aqui no caso, vem a orientação, se nesse protocolo não estiver de acordo com esses 3 meses, a unidade da farmácia de dispensação, se não possuir outros medicamentos, vai vencer a medicação em 3 meses, só que não chegou ainda, a farmácia está em falta. Esse medicamento é mantido até o prazo de validade com o controle rigoroso. Em que sentido? Vai vencer em 3 meses, então a gente já tem que comprar agora para chegar o medicamento em tempo hábil e fazer a substituição antes do vencimento. E se houver algum desabastecimento, os materiais, os outros itens, devem ficar até o prazo de validade ainda no material, ainda no carrinho, até o prazo final de validade, caso seja necessário.
Não se esqueça, depende de cada instituição, depende de cada protocolo. Tá? Então, se esquece isso não. É recomendado que os materiais, oxigênio, sejam submetidos à desinfecção de alto nível, a realizar ali a destruição dos micro-organismos, como bolsa, ambu, umidificador, máscaras, e que fiquem num local específico, numa caixa própria, que vai estar, ou, não é muito comum isso não, sobre o carrinho de emergência, em cima dele, tá? Ou dentro da gaveta, que é o mais comum. E nesse caso, como a validade da esterilização ela é variável, é importante que faça-se um acompanhamento. Embora 15 dias de validade sofra variações, principalmente no que diz respeito ao tipo de embalagem utilizada para esterilizar. Então, a embalagem de esterilização ela define o meu prazo de validade. Quando se trabalhava com o dispositivo, né, a embalagem de algodão, o prazo de validade era de 15 dias. Mas como hoje nós temos aí papel de grau cirúrgico, como nós temos papel crepado, como nós temos aí Tyvek, que são embalagens próprias para dispositivos, para materiais e equipamentos utilizados em cirurgias, esses prazos de validade eles sofreram modificações, eles ampliaram. Então hoje nós temos embalagens com prazos de validade de esterilização de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Então é importante sempre checar no material qual é a validade de esterilização dele, para ser feita a substituição no tempo hábil e a esterilização, o reprocessar no tempo devido. O modo de teste funcional do desfibrilador, ele muda, claro, conforme o equipamento, conforme a máquina, conforme o dispositivo, e tem que ser feito o teste de acordo com o fabricante. Então é importante que você olhe lá junto ao fabricante, junto ao manual, qual é o tipo de teste, como ele é realizado. Ele sempre deve estar conectado à rede elétrica, sempre, para manter a carga necessária para ser utilizado. E claro, se houver algum erro, informar aí a central de manutenção para ter contato com a manutenção técnica. Se houver qualquer interferência, qualquer intervenção, comunicar ao devido setor. Ai, eu não vou falar não, que eles vão falar que eu que quebrei. Você está fazendo teste funcional. Você está verificando funcionalidade. Ninguém vai te acusar de ter quebrado o trem. Não, calma, respira. Você está testando, o trem está com defeito, você manda lá, ó. Não funcionou direito não, o trem está com pau, ó. Resolve isso aqui. Então cuidado. O teste do laringo tem que considerar, na hora de fazer o teste do laringoscópio, a lâmpada, se ela está adequada, se o ajuste do cabo e da lâmina estão adequados, se eles não estão bambos ou soltando. Então colocou o cabo, colocou lá a lâmina do laringo, está travado, ficou bem preso, ficou bem firme. E claro, se o material está limpo, se ele passou por desinfecção. E se tiver alguma falha, encaminhar adequadamente ao serviço correto, como a troca do cabo, troca da lâmina, troca da lâmpada se for necessário, ou até mesmo da pilha. Então é importante que seja feita a devida manutenção. O laringo que não estiver funcionando adequadamente, lâmpada quebrada, tem que ser enviado aí para o setor de manutenção, para o setor de engenharia, para ser feito o reparo, a substituição. Os laringos e as lâminas, seja ela lâmina reta ou lâmina curva, a lâmina reta, a lâmina de Miller ou a curva de Macintosh, a numeração da lâmina vão variar de acordo com a faixa etária do carrinho, de acordo com a complexidade da unidade. Lembra que eu falei lá atrás que o carrinho pode apresentar a caracterização de atendimento para adulto, para pediatria, neonatologia ou de uso ambulatorial misto? É nesse ponto, por exemplo. Não, é só de uso adulto. São as lâminas maiores. Se ele é voltado para atender o público adulto, eu não vou ter lâmina de bebê ali. Para quê? Da mesma forma que o carrinho que é usado na neonatologia, na pediatria, eu terei materiais e equipamentos voltados para essa clientela. Não, porque eu vou ter uma lâmina, sei lá, uma lâmina 8, a maior, um tubo 8. Para quê? É para atender neonatal, é piquitito, são os bebezinhos, os guti-gutizinhos. Agora, se ele for de uso ambulatorial, uso misto, aí eu preciso de ter uma perspectiva para toda a minha clientela. Aí eu preciso de ter os dispositivos para atender a todos os pacientes, conforme a demanda, conforme a necessidade. A limpeza e desinfecção do carrinho
podem seguir aí a condição de ser uma limpeza concorrente ou uma limpeza terminal. E claro, é feita a limpeza de todo o carrinho e do desfibrilador, carcaça, cabo, pá, monitor, devendo ser feito com compressa úmida, e aí vem contorcido com um pouquinho de sabão, tá? Seguido, claro, de uma compressa úmida que vai apresentar aí álcool 70 para fazer desinfecção. Então primeiro passa a compressinha com água úmida, com um sabãozinho para tirar a sujidade, e a outra vai com o álcool 70 para fazer a desinfecção, exceto aí no monitor, que pode ter comprometimento pelo excesso de líquido, da umidade. Os equipamentos que são sensíveis à umidade ou produtos corrosivos devem ser limpos com cuidado e cautela. Não é lavar não, hein? Não vai me meter esse carrinho debaixo d'água lá. Não, que tem que limpar o carrinho. Aí você pega a mangueira e fica lá. Não é isso não. Pano úmido. O mais seco possível. Umedecido, mas bem torcido, bem sequinho. Tá? Com água e sabão para tirar a sujidade. Com álcool 70 para fazer a desinfecção. Desinfecção concorrente do laringo. Desinfecção do dia a dia com o laringo. Deve ser feita aí com compressa com álcool 70 junto ao teste. Ou seja, testou, desinfecção. O laringo que é testado e que passa por desinfecção deve ser guardado numa caixinha limpa, numa caixinha adequada e que normalmente vai estar na parte de cima do carrinho de emergência. Normalmente vai estar na base superior do carrinho, a presença do laringo. O controle e teste do carrinho de emergência dos componentes deve ser feito nos impressos próprios. Observe o protocolo da instituição, onde vai estar escrito ali o checklist, tá? Um formulário de itens de checagem. Desfibrilador, ok. Laringoscópio, ok. Tábua de ressuscitação, presente. Oxigênio, com 30, com 50, com 200 milímetros, sei lá, com a quantidade da pressão de O2. Lacre, número tal, lacrado. Você vai fazendo a checagem. A lista de itens que vão estar no carrinho, assim como os impressos, devem estar em uma pasta na base superior. Os formulários devem estar em cima, na tampa superior do carrinho. Reorganização da rotina do carrinho. Carrinho foi usado. Qual que vai ser a rotina de trabalho? Cada hospital trabalha com uma, mas, por exemplo, os materiais que foram utilizados devem ser repostos no mesmo turno de trabalho. Abriu o carrinho de emergência, vai repor no seu turno. Pronto, acabou. Tá, então é trabalhar dessa forma. Agora, se não for possível, se acontecer de não ter condição de repor o material no momento que vai passar o plantão, o enfermeiro, tá, deve lacrar as gavetas, registrar o que está faltando, registrar por que está lacrando, anotar os materiais que deverão ser repostos, os materiais que estão lá dentro, os que foram gastos, os que têm que ser reposto, e informar ao enfermeiro que está chegando, para que ele faça a reposição. Então, se não tiver jeito, por exemplo, sei lá, tá, eu estou viajando aqui, você vai repor material, aí você vai buscar medicamento, a farmácia está fechada. Não tem ninguém. Pô, mas acabou o plantão. Anota, lacra, passa para o próximo enfermeiro e fala assim, olha, não teve como fazer a reposição porque a farmácia estava fechada. O lacre que está lá agora é esse, estão faltando esses materiais, aqui está a prescrição desses materiais que estão faltando. E aí ele, que estiver chegando, é que vai ser responsável por fazer a reposição desse material. Cada item que for retirado, cada item que for reposto deve ser registrado. Então cada item que gastou e cada item que foi recolocado tem que ser anotado. Foi retirado os itens tal, para emergência do atendimento de paciente tal, fulano de tal, sei lá. E foram repostos os itens A limpeza e desinfecção terminal, tá, e de seus componentes devem ocorrer após o término do atendimento. Então terminou de atender, está tudo ok? Acabou, estabilizou o quadro, paciente filé, ótimo. Faz a limpeza terminal do carrinho. A limpeza de todos os itens, estrutura física, gavetinhas, puxadores, o cilindro de oxigênio, tábua, o que for necessário. É feito todo esse processo de limpeza. Ok? Turma, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre carrinho de emergência clínica. Ou, como diria em 1962, o carro de colisão cardíaca. Até!